Não se atreva. Aqui é um programa de série A, né? Um programa... Odiava Chegando na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite, Feliz Natal! Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, hospedado no site Red Circle, e você também pode encontrar nos seus agregadores de podcast e agora no nosso canal no YouTube. O canal do YouTube é o A Hora dos Saldanhas, ou você também pode botar um @Saldanhas, que ele cai no nosso canal. Se você está ouvindo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal. Hoje, programa que está indo ao ar no dia 24 de dezembro, episódio de Natal. A gente gravou antecipadamente, só para não deixar esse vácuo para o pessoal que segue, para manter a regularidade do programa. Para não perder o peru. Para não perder o peru. Então vamos lá, vamos apresentar quem está aqui. Colega Ivo, boa tarde para ti, Feliz Natal. Boa tarde, Feliz Natal, André, Feliz Natal a todas as criancinhas do mundo. A gente tá gravando para não perder a ceia de Natal. É verdade. Às vezes, né, a gente sabe que tem muita gente que às vezes tá trabalhando nessa data, não pode estar, e o podcast acaba sendo uma companhia também, né, pro pessoal que não pode passar junto com a família. Então a gente não quis, a gente sempre fez isso, né, desde o começo, a gente nunca falhou, mesmo nas festas ou mesmo nos feriados, a gente sempre tenta manter a regularidade. Você que está aí solitário, trabalhando na noite de Natal, quando todos estão confraternizando com suas famílias, ao invés de ficar triste, sintonize no A Hora dos Saldanhas, que nós te faremos companhia por uns 40 minutos, 1 hora. Feliz Natal! É isso aí. Então, o que a gente vai falar? Estamos pensando o que a gente vai fazer, lista, retrospectiva. Aí o colega Ivo deu uma sugestão aí para a gente convidar o nosso especialista musical, radialista, professor, o Juliano, que já esteve aqui em vários episódios especiais. A gente já falou sobre a Dona Irã Barbosa, a gente já falou sobre Pixinguinha, sobre Lupicínio Rodrigues, né? Falamos sobre até o Léo Jaime, a gente falou do Léo Jaime aqui com ele. Então a gente convidou o nosso amigo, o Juliano, para a gente fazer uma retrospectiva daqueles que nos deixaram esse ano na música. Então a gente vai fazer essa retrospectiva aí do quase um obituário, mas vamos fazer do nosso jeitinho aqui descontraído. Então, Juliano, boa tarde, cara. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Oi, André. Oi, Ivo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui à disposição e um ótimo Natal a todos. Isso, então vamos embora aí, vamos que vamos. Então, alertando nossos ouvintes aí que eu vou cantar várias músicas hoje neste programa. Preparem-se. Ai, Preparem seus ouvidos. Então, eu organizei mais ou menos por ordem alfabética, por ordem cronológica. Pode ser que essa não é uma lista definitiva, não é? Pode ser que a gente falte alguém. Se faltar alguém, manda nos comentários aí que a gente, não é? A gente lembra eles na próxima vez que a gente for gravar um episódio. E também lembrando, a gente está gravando isso no dia 17 de dezembro. Se tiver um infortúnio ou a infelicidade de algum outro cantor ou músico vir a falecer, não vou entrar nessa lista, pessoal, tá bom? Então, feita essa ressalva, começaria aqui com a primeira, dia 11 de janeiro, a Rosalie Hawkins, da Dixie Cups. São conhecidos por Chapel of Love e Aiko Aiko Aiko. Outra que, um dia depois, a Ronnie Spector, que era das fundadoras das Ronettes. No dia 20 de janeiro, o Meat Loaf, cantor americano, faleceu com 74 anos de idade. No mesmo dia,
Aí aqui no Brasil a gente teve a grande perda. A gente perdeu Elza Soares com seus 91 anos de idade. Juliano, fala para nós aí sobre a Elza Soares. Pois é, o ano começou, né? No 20º dia do ano, já com a perda da Elza Soares, já estava com 91 anos, mas muito ativa, né? Ela faleceu 2 dias após gravar o seu último álbum, que está disponível, o Ao Vivo no Municipal de São Paulo, que desde abril aí já está nas plataformas, onde ela canta os seus grandes sucessos, né? Meu Guri, Salve a Mocidade, Se Acaso Você Chegasse, que foi a música que lançou ela para todo o Brasil lá no começo dos anos 60. A Elza é um milagre, né? Aqueles milagres que acontecem na música brasileira, porque ela era alguém para entre tantos brasileiros para dar completamente errado, né? Com uma família desestruturada, com um pai que exigiu que ela casasse aos 14 anos, perdendo 2 filhos por desnutrição, e mesmo assim ela encarou tudo isso, e em 1953 ela vai fazer uma espécie de participação no programa de calouro do Ari Barroso, e o Ari Barroso até debocha dela devido às vestimentas, né, perguntando de que planeta ela veio, e ela diz do planeta Fome, canta a música Lama e sai deslumbrando tudo. O próprio Ari Barroso ficou de queixo caído, dizendo, olha, está surgindo uma estrela. Depois ela demora ainda para fazer esse sucesso, se acaso ter chegado, e ela, entre uma carreira gigantesca, como todos os cantores, ela tem muitos altos e baixos, mas ela tem grandes baixos, problemas pessoais, inclusive, morte de filho, por problema de sensacionalismo, e ela vai conseguindo se revirar, né, nesse tempo todo, e sempre ascendendo. E ela talvez seja a única cantora, a única artista que eu conheço, principalmente aqui no Brasil, que vai deixar para lançar os seus melhores álbuns no final da carreira. Ela tem 3 álbuns primorosos na da carreira. A Mulher do Fim do Mundo, de 2015, Deus é Mulher, de 2018, e o Planeta Fome. São todos álbuns incríveis, onde ela assumiu no final da carreira as pautas sociais em que tantas vezes ela teve inserida como mulher negra na sociedade brasileira. Como cantora, uma das, com certeza, 3 melhores cantoras da história do Brasil, né? Uma grande voz, mas que deixa um legado maravilhoso, né? Mas é alguém que é insubstituível pela sua grande capacidade como artista, como mulher, a mulher negra, né? Como cantora e como uma representação de um símbolo para a sociedade. Eu considero a Elza Soares uma entidade do Brasil. Muito bem, verdade. A Elza, ela faz um caminho inverso do que da maioria das pessoas, né? Muitas vezes a pessoa faz um sucesso num determinado momento e depois vai entrando em decadência pela idade, pela a voz, que já não é mais a mesma, a imagem que as pessoas tinham lá das capas dos discos já não é mais a mesma, porque a pessoa envelheceu e tudo mais, e a pessoa vai desaparecendo do cenário, ou aparecendo só como uma lembrança nostálgica daqueles tempos gloriosos do passado, né? E a Elza chega aos 90 anos como um ícone. Ela vai se transformando em um ícone, como o Juliano falou, de causas sociais, da questão negra, da questão das mulheres, né? Então, ela vai assumindo cada vez mais uma representatividade, ela vai virando uma entidade, como o Juliano diz, com o passar dos anos, ao contrário da maioria, da grande maioria, dos outros artistas. Claro, nós estamos aí numa leva agora de artistas consagrados chegando aos 80 anos e que ainda estão em atividade, né? Mas muitos outros artistas chegam aos 80 anos sem estar mais em atividade ou ser só uma lembrança daquele passado.
E mesmo os que estão com 80 anos hoje, eles estão dando prosseguimento à sua carreira. E a Elza parece que ela foi dando um upgrade, ela foi subindo, foi se transformando nessa coisa de entidade, de ícone das causas sociais, das mulheres, dos negros. Uma grande perda. E a gente estava lá em São Paulo, né, Juliano? Quando ela estava gravando lá, esse disco, a gente estava lá em São Paulo. Passamos na frente do teatro, inclusive, no dia que ela estava lá gravando. Se eu soubesse, tinha entrado. É verdade. E a gente falou sobre ela justamente no episódio de 22 de janeiro, dos 100 anos do Leonel Brizola. E depois a gente falou um pouquinho mais no 29 de janeiro, no Desmoronando. E uma coincidência, uma coisa inusitada, é que ela vem a falecer no mesmo dia e no mesmo mês do ex-marido dela, o Garrincha. O Garrincha também morreu no 20 de janeiro, só que de 1983. Uma ligação Curiosidade cósmica. aí. Uma ligação cósmica. Uma ligação. Às vezes tem gente que é assim, a gente já falou sobre isso, né? Então, dia 22 de janeiro, Don Wilson, dos The Ventures, surf rock, né? No dia 19 de fevereiro, o Gary Brooker, que é o fundador, o vocalista e o pianista do Procol Harum. Não sei. Essa música, aquela... Não sei. Acho que eu tenho que parar. Sabe aquela... Não sabe que é Procol Harum, colega Ivo? Aquelas... isso parece trilha sonora do cinema erótico dos anos 70. Brincadeira. Quando eu trabalhei no cinema lá nos anos 80, passava essas chanchadas, esses filmes eróticos, tinha essa música. Próxima, 23 de fevereiro, Paulinha Abelha, cantora dos vocais da banda Calcinha Preta, forró eletrônico, não é do conhecimento dos colegas. Daí no dia 25 de março teve o Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, que faleceu precocemente com 50 anos de idade. Lembra disso? O alemãozinho aquele, né? O loirinho aquele, realmente foi um... foi um choque. E eles estavam em turnê, né, cara? Eles estavam em véspera de show. Deu toda uma comoção ali com a morte do cara. Causa não confirmada, mas tem suas. Aí no dia 22 de abril, Nelson da Rabeca, rabequista, acordeonista e compositor brasileiro, faleceu com 81 anos de idade. Daí no dia 17 de maio, tecladista, maestro, músico, o Vangelis. Esse cara, vou te falar, tem muita música boa, né? Tem muita música. Ele faz muita música para filme, né? Quase todo mundo já viu filmes que tenham. Quase todo mundo não. Todo mundo já viu filmes que tenham músicas do Vangelis. Vamos lá para o passado, Carruagens de Fogo, mas tem mais um monte. Tem 1492, tem O Último dos Moicanos. Não, O Último dos Moicanos não é dele. Não é dele. Mas tem um monte. Blade Runner, o cara tem um monte de música boa. E às vezes eu me sirvo, vou lá no YouTube quando eu estou montando alguma peça, alguma coisa assim que precisa de um fundinho musical interessante, eu vou sempre no Vangelis. Mas também viemos e convenhamos, né? 1492, A Descoberta do Paraíso, aquela é a música oficial de abertura de formatura, né? É verdade, composição da mesa. Eu usei ela para composição da mesa, quando vai chamar a mesa. O reitor, o diretor, o professor homenageado, o Paranifo. O Juliano já foi Paranifo, né, na faculdade. Tocou essa música para formar a mesa. Tocou. Mas essa trilha do Carruagem de Fogo, ela venceu o Oscar, né, de trilha sonora. Sim, sim. Do começo dos anos 80, não vou lembrar o ano. É bem interessante. O curioso
eu acho que o Will falou tudo dele, é a causa da morte, né? Ele faleceu por Covid-19 em 2022, algo incomum, né? Que nem o Meatloaf. Possivelmente ele não estava vacinado. Ou tinha alguma... Bem, tinha ele de 79, né? Talvez também alguma comorbidade aí, às vezes a pessoa pode até estar vacinada, não adianta. É curioso, né? Curioso. Muito curioso. A gente falou sobre Foi ele... o caso do Tarcísio Meira, né? O Tarcísio Meira tinha 2 doses da vacina, tinha feito a vacina, a dose do reforço, na época ainda não se tinha a terceira dose, né? Ele já tinha feito as 2 doses, o Tarcísio Meira, o ator, e contraiu a Covid e faleceu mesmo assim. Uma pena. A gente falou sobre ele no episódio 99 de 21 de maio, Harvey Milk, participação do Léo Prado. A gente falou na introdução, até tem um clipe ali daquela cena icônica do Blade Runner, do Lágrimas na Chuva. Se alguém quiser voltar para ver, eu sempre deixo linkado. Se vocês estão vendo pelo YouTube, vai ter ali, aqui em cima, ali aparece aquela... Eu tô apontando, mas eu não apareço no vídeo, né? Mas em cima tem sempre aquele bannerzinho para você clicar lá. Aí, que mais que a gente tem aqui? Daí 26 de maio, o Andrew Fletcher, que é o tecladista e um dos fundadores do Depeche Mode. Não é a praia de vocês, mas vocês devem conhecer o Depeche Mode, né? Por favor. Baita de uma banda. Eu curto Depeche Mode. 6 de junho, James Eugene Seals, do Seals and Crawford. É um cara cantar com a música Summer Breeze. Summer Breeze. Eu não vou cantar. Sabe qual é? Aquela Summer Breeze, make me feel fine, blowing through the jasmine on my mind. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Vamos lá. E aí tem Paulo Diniz. Que dia que faleceu Paulo Diniz, colegas? Paulo Diniz faleceu em 22 de junho, né? Esse ano tivemos muitas mortes, né? E, curiosamente, a maioria das causas das mortes ou não foram divulgadas ou foram causas naturais. Um aspecto curioso aí das divulgações. E o Paulo Diniz foi causas naturais. Paulo Diniz é um sujeito muito influenciado no começo da carreira pela Jovem Guarda, né, nos anos 60, quando ele embarca na onda, né, de Roberto Erasmo, Companhia Limitada, e começa a fazer pequenas gravações de rock, tem um relativo sucesso com a música O Chorão. Nos anos 70, no começo dos anos 70, ele passa a fazer a parte da galera que começa a misturar o samba com o sul, já que o Jorge Ben, Cassiano e Tim Maia, né, já estavam fazendo isso. E aí ele começa a lançar os seus primeiros singles, né, hoje, compactos na época, onde tem Quero Voltar para a Bahia, Um Show para Distrair, e Pingos de Amor, que o Ivo vai cantar daqui a pouco, que é o grande sucesso, né? Todo mundo conhece o refrão dessa canção. Depois o Kid de Abelha, nos anos 2000, fez uma versão também bonita. Então o Paulo Diniz tem esse grande boom nos anos 70, depois ele continua lançando alguns álbuns, mas a partir dos anos 80 ele tem um grande problema de saúde, problema respiratório, e ele voltou para o Recife, que é a terra dele, e por lá ficou, vindo a falecer nesse ano. Vou te enganar, Juliano. I don't want to stay here. I want to go back to Bahia. Olha aí. Tenho andado tão só. Quem me olha nem me vê. Silêncio em meu coração. Nem eu, nem meu violão. Nem eu mesmo sei porquê. Não cantou Não vou Pingos de cantar Amor. Pingos de Amor. Todo mundo conhece Pingos de Amor. Cantou. Todo mundo conhece. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Ó, é tipo, Cantou pulou um aí na ordem.
No dia 9 de junho, a Julie Cruz, a cantora e compositora, que ela ficou muito conhecida por cantar o tema principal da série Twin Peaks. A gente falou sobre ela justamente porque no dia 11 de junho a gente gravou o episódio dos 40 anos do conflito das Malvinas Falklands. E a gente falou dela, que a causa na Wikipedia, aqui nessa lista de famosos que vieram a falecer em 2022, está como suicídio, mas a gente sabe que não é suicídio. É aquela alternativa da morte assistida, né? Quando a pessoa ela já sofria de câncer, né? Por muito tempo, né? Sim. O que era que ela tinha, colega Ivo? Eu não me lembro exatamente o que ela tinha, mas a gente comentou sobre ela. Ela foi pelo Twin Peaks, pela música do Twin Peaks. Sim. Muito bem. Aí, no dia 8 de agosto, a gente perdeu também a Olivia Newton-John, com 73 anos de idade. Outra também que faleceu por câncer. Também já falamos bastante, tem até um episódio inteiro que se chama Xanadu, no dia 13 de agosto. É verdade. Grande perda, para de falar da Olivia Newton-John. Claro. Grande perda, Olivia. Não, Tá porque eu tô triste, tá sentindo com a triste. morte dela Baixa ainda. lá. Tô triste. A Olivia Newton-John foi um ícone, né, cara, da juventude, de quem passou. Vocês são novinhos, mas quem tinha 15 anos lá nos anos 80, a partir dos anos 80, de 15 a 25, curtiu muito Olivia Newton-John, né? Porque ela passou por várias etapas ali nos anos 80, que eu acho que foi a época em que ela fez mais sucesso, assim. Além do filme com o John Travolta, lá, o Grease, mas ela fez um monte de outras músicas, assim, foi uma referência dos anos 80, da década inteira dos anos 80, no ponto de vista musical. Uma perda. Verdade. Aí no dia 28 de setembro, o João de Aquino Monteiro, violinista, cantor, compositor, arranjador e produtor musical brasileiro, que era primo do Baden Powell, e o último trabalho dele também foi com a Elza Soares, foi o disco de 2021, Elza Soares e João de Aquino. Um grande violinista, o João de Aquino, né? Grande violinista, é compositor de uma música chamada Viagem, né? Bem conhecida também, que é letrada, que é uma letra do Paulo César Pinheiro, né? E é cantada também por agora estou lembrando do João de Aquino, me lembrou o Paulo César Pinheiro, e quem canta essa música é a Marisa Gatamanso, né? Depois tem outras interpretações do Nelson Gonçalves, o Emílio Santiago, se não me engano, também, né? Então, um grande violonista, né? Da linha do primo do Baden Powell, né? E ele lançou, de fato, esse disco com a Elza e João, se eu não me engano, de 2021. É um belo álbum mesmo, mostrando aí que ambos, né, antes de falecer, seguiam firme na ativa e produzindo coisas novas. Bela lembrança do João de Aquino. Obrigado. Sabe que aqui é pauta. A Hora dos Saldanhas sabe como é que é, né? A gente tem essa cara de bobo aqui, de fubangueiro, mas aqui tem conteúdo. Tem a dúvida. E se você está até aqui, ouviu até esse momento e não seguiu, se inscreveu nesse canal, aperte esse botão aí, por favor. Caramba, toda semana sai um episódio novo. A gente não pede nada, né? Nem pede like, não pede. Tem um pessoal que sempre, manda um pix, não sei o quê, apoia-se, padrinho, não sei o quê. A gente nunca pede nada dos nossos ouvintes, né, colega Ivo? Só seguirem a gente para não perder os episódios. É verdade. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Outubro termina triste com nada mais nada menos do que o homem do Great Balls on Fire, Mr. Jerry Lee Lewis, cantor, compositor e pianista, veio a falecer com 87 anos de idade. O colega Ivo acompanhou ele desde o começo da carreira? Estava lá? Não desde o começo, né, André? Mas o Jerry Lee Lewis tem uma história curiosa, assim, ó. Ele era para ser um cara que ele estava surgindo, despontando na mesma época do Elvis, né? Então era para ele ser o que o Elvis foi. Ele era para ser o grande
sucesso. Mas aí o louco se apaixonou pela prima dele de 13 anos de idade, sei lá o quê, fugiu com a guria, foi casar com a guria, e aí ele caiu meio que... a sociedade americana lá, conservadora, meio que não deu muita... Aí acharam o Elvis como o queridinho da América, né? E aí o Jerry Lee Lewis também era meio chegado num trago, né? Tomava uns goró e tarará. Então ele não fez todo aquele sucesso que ele poderia ter feito, mas ele era um pianista sensacional, né? Os caras, alguém disse que ele tinha uma, como é que era? Uma mão esquerda negra e uma mão direita branca, né? Por causa do ritmo que ele conseguia fazer no piano, né? E marcar aquele ritmo do rock and roll no piano, e as músicas dele eram bem dinâmicas, né? Aí depois no show lá ele metia fogo nos pianos, ele enlouquecia o bagulho. Mas é um cara que tinha um grande potencial, fez músicas interessantes, mas ficou prisioneiro daquela época ali. E aí depois só foi fazer shows de como é que a gente diz? De recordação. Revivals. Aí. Nostalgia. Sempre preso. A gente tem, né, uma gama de artistas que ficam presos naquela época, e depois os caras ficam velhos e vão fazer show, cantar, porque todo mundo lembra, ai, como era legal aquelas músicas, ai, como a gente curtia. E aí o cara fica só cantando aquelas coisas do passado lá para relembrar as pessoas, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com o Jerry Lee Lewis. Eu me lembro de uma vez ele ter vindo aqui no Brasil e foi fazer um show, o show não durou nem 40 minutos, assim, né? E o cara disse que estava no Goró também, brabo, enfim. Ele excursionava com o Elvis Presley, Johnny Cash e Roy Orbison. Que galera, né? Que potência. Assim. Mas às vezes alguns se libertam do estilo. Olha o Elvis aí. O mais comportado era o Elvis. Acho que era o Roy Orbison. Não sei. Né? Às vezes engana, né? Esses mais quietinhos, assim. Mais cara de bobo, com aquele óculos fundo de garrafa que ele tinha. Eu achava por um tempo que o Roy Orbison era cego. Ele só usava aqueles óculos escurão, assim. E depois que eu fui ver, não, é que ele tinha um sério problema de miopia, né? Ele era quase cego. E aí... Mas era um peso isso aí, né? Imagina uma turnê disso aí. É um peso, né? Pesada essa turnê aí. 4 de novembro. Paulo Jobim, com 72 anos, cantor, guitarrista, flautista, arranjador e arquiteto. Ele era o filho do maestro Antônio Carlos Jobim e é o pai do pianista Daniel Jobim. O Paulo Jobim é alguém extremamente inteligente, era, né? Mas nem musicalmente, assim dizendo, mas totalmente inteligente por saber que a obra do pai dele era inatingível. Ele sempre agiu desta maneira, né? Não é um filho que tentou em algum momento fazer algo diferente do que o pai fez. Ele sempre soube quem era o pai dele e sempre associou o que ele fez na música com as canções do seu pai. Ele era um compositor, né? Tem músicas, inclusive, gravadas pelo próprio Tom, né? Forever Green, por exemplo, é uma parceria dos dois, uma música de 87. A obra do Paulo Jobim, as gravações do Paulo Jobim, né? Tanto com a família Caymmi quanto com Mara Diné, né? São obras de reverência ao pai, sabendo que o pai dele era inigualável. Então, ele foi um filho que buscou preservar a obra do seu pai, que é, talvez, o maior músico aí da história do país. Então, foi o grande mérito da carreira do Paulo Jobim. Isso aí. Eu acho também que tem que fazer uma nota, né? Que tá chegando. O mês de novembro foi um mês devastador para a música, né? Não só. Eu acho que principalmente na música brasileira. O único aqui que é fora da. Mas vamos lá, não vou pular nada. Aí, no dia 7 de novembro, Bebeto Alves, cantor e compositor brasileiro,
considerado um dos nomes expoentes da MPG? Pessoal, existe uma coisa chamada MPG. Não é que eu falei MPB errado. Se chama MPG. Música Popular Gaúcha, tá? Mas que baita macho! Não sei por que tá rindo. Nos anos 80, sempre buscou explorar músicas típicas do Rio Grande do Sul, como ranchos, toadas e milongas. Sendo assim, Bebeto foi um artista pioneiro na world music no Rio Grande do Sul. Colegas, agora debrucem-se aí no bairrismo. Vai. Eu acho MPG uma baita bobagem, né? Como se ele tivesse uma música muito diferente. Como se o Grande Sul não fosse música do Brasil. O Bebeto era um belo músico, né? Apesar de ser um músico que teve bons discos, mas muito pouco ouvido, né? Ele nunca teve uma gravadora forte. A maioria dos 18 álbuns dele é independente ou por gravadoras muito pequenininhas, com poder restrito de chegar no mercado fonográfico. Mas o Bebeto era um belo músico, era um cara com muitas qualidades, né? Ele chega aqui nos anos 70, ele é de Uruguaiana, ele chega em Porto Alegre, bem na pegada, assim, rock, progressivo, e tinha banda, né? Tinha Utopia, depois o Paralelo 30, e em carreira solo aí que ele se adaptou, ou colocou na sua música as toadas longas, né? Até chegar no seu primeiro disco. Então ele é um compositor de relevância, né? Tem pegadas, que é a música não a mais conhecida, né? A mais conhecida do Bebeto é Uma Louca Tempestade, que foi cantada pela Ana Carolina, em parceria com o Antônio Villeroy, mas, digamos assim, a que marca a trajetória do Bebeto como cantor e compositor é Pegadas, que ele vai falando das ruas de Porto Alegre. Nas pegadas das minhas botas, vejo as ruas de Porto Alegre. E os sonhos dos meus amigos. É isso aí. Mas era um belo músico, o Bebeto. Uma perda, assim, porque era um compositor de vanguarda. Pai da atriz Mel Lisboa, né? Isso nós temos... O Bebeto Alves, ele é contemporâneo de um outro músico de Porto Alegre, o Ney Lisboa, né? Nós temos aí uma safra de músicos contemporâneos aqui de Porto Alegre, o Nelson Coelho de Castro, o Bebeto Alves, o Ney Lisboa, né? E aí muita gente confundia quando a Mel Lisboa despontou com a presença de Anitta lá, né, no cenário nacional. Aí muita gente confundia, achava que ela era filha do Ney Lisboa. Não, ela era filha do Bebeto Alves. E o Bebeto Alves, nos últimos tempos, estava dedicando a sua vida à fotografia. Ele tinha virado fotógrafo e estava bem voltado para a fotografia. E aí nos deixou aí, dá para dizer, um pouquinho prematuramente ainda, porque ainda tinha mais tempo. Tinha mais 68, tempo, né? Para a gente conviver com o Bebeto. Aí, dia 8 de novembro, dia depois, dia 8 de novembro, Dan McCafferty, o escocês, o ex-vocalista do Nazaré. Canta agora aí, colega aí. Quem é que não dançou isso grudado num pescocinho? Eu. Quem que não teve uma desilusão amorosa e não botou essa música do Nazaré aí, Love Hurts, para ouvir? Até o Juliano. Confessa, Juliano, que em algum momento sentiu alguma dor no coraçãozinho e botou um dor de cotovelo ouvindo essa música. Aquela voz rouca, enrouquecida, falando que o amor machuca, o amor dói, fere, love hurts. O cara tá muito revoltado, a letra dessa música é muito louca. Mas aí é muito bonita essa música. E ninguém... Todo mundo já... É aquelas coisas assim, ó, todo mundo já passou por essa música. Não tem. Duvido!
que alguém não tenha passado. O André disse que não. Não, sim, mas nunca dancei agarradinho ouvindo essa música, é outra história. Ah, Só vocês se são fosse sem agarrado sorte. com uma garrafa de cerveja, de cachaça. Tem culpa se vocês são sem sorte. Aí, dia 9 de novembro, a gente tem duas perdas no mesmo dia. A gente tem a Gal Costa, com 77 anos, e o Rolando Boldrin. Vamos falar primeiro com 86. Vamos falar da Gal Costa aí, Juliano. Fala para nós aí um pouquinho da Gal Costa. Eu diria que é a perda mais inesperada de todas esse ano, porque não se ouvia falar de nenhuma notícia que a Gal Costa estivesse em uma condição de saúde mais complicada. Mas também a gente sabe, né, que não é necessário estar assim para vir a falecer, mas deixa a gente um pouco mais em choque. A Gal é uma das vozes mais lindas, né? Foi uma das vozes mais lindas da nossa música e alguém que também sempre soube entender a sua própria carreira, né? O artista precisa ser um bom gestor da sua carreira. Porque a Gal era uma cantora se pegar o primeiro álbum dela, né? O Domingo, Caetano Veloso, ela era a gracinha, né? 1962. Uma cantora. Viu, colega Ivo? Que imitava, era uma João Gilberto feminino, né? Abusando da sua voz de maneira suave. Em 1968, quando ela vê que isso não a levaria a nada, né? Ela chama o Gilberto Gil, Caetano Veloso, e disse que queria cantar uma canção explosiva, né? Que ela pudesse mostrar uma outra Gal, uma Gal que fosse além daquela do banco e do violão. E aí ela recebe Divino Maravilhoso, que ficou bem falada agora no período da morte dela, devido ao verso mais conhecido, né? Não temos tempo de temer a morte. E ela aparece cantando de uma maneira agressiva, né, explosiva, de forma aguda. A próprio visual dela ela aparece de Black Power, né, polar, coisas mais exóticas. E a partir dali se torna uma cantora de uma marca que ficou para sempre na música brasileira, né? Emblemática. Ela vai lançar álbuns, uma sequência espetaculares, o álbum de 69, o Legal. Depois ela lança um show chamado Fatal, né? Onde é o primeiro álbum duplo da música brasileira, um álbum ao vivo, né? Onde ela canta Vapor Barato, Pérola Negra, Sua Estupidez. E então ela faz uma sequência ali de 5, 6 discos explorando esse lado dela. E depois ela volta a ser a Gal de voz de cristal, né? Final dos anos 70, dos anos 80, aí vem uma infinidade de sucessos, né, que tocam até hoje, né? Chuva de Prata, Dia de Domingo, Peça no Interior, né? E outras músicas. E embora, ao contrário da Elza, ela venha dos anos 90, depois do acústico de 97, de 96 para cá, venha tendo disco de menores ambições, digamos assim, ela, sem dúvida nenhuma, é uma das cantoras mais fundamentais. E eu diria que ela é uma das mais fundamentais, não só por cantar muito bem, por ter uma voz muito limpa e maravilhosa, mas por ela ter criado uma escola de canto no Brasil, né? Não que ela abriu uma escola e começou a ensinar as outras pessoas a cantar, não, mas é porque ela simplesmente foi imitada, né? Ela é a cantora mais imitada do Brasil. A gente vê pouquíssimas imitações de Elis, de Elza, de Bethânia, mas de Gal aí tem uma porção de cantoras tentando cantar muito próximo a ela, né? Inclusive cantoras que fizeram sucesso no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, aqui temos uma daquelas que é um capítulo à parte na música brasileira.
Não vai falar nada, colega Ivo, sobre a Gal? Não, eu tô digerindo ainda, né? É. Juliano falou tudo que tinha para falar, eu acho, da Gal, assim, porque ela marca gerações, né? Ela vai, é aquela coisa que vem lá dos anos 60, passa pelos anos 70, 80, 90, né? Sempre nos acompanhando, aquelas pessoas. Tem umas pessoas que parece que faz parte da vida da gente, né? Tá sempre ali, junto, a vida da gente está correndo e aquelas pessoas famosas estão sempre ali, né? Embalando. A gente já tinha comentado sobre isso, do poder da música e dos cantores e dos compositores. As músicas, a obra, o trabalho deles faz parte da nossa vida. E ele está relacionado com a nossa vida e com as nossas memórias, com as nossas lembranças. Eu me lembro, eu com o braço quebrado, voltando de uma praia e ouvindo e tocando a música da festa do... Não, Balancê, Balancê. Aquela música ficou na minha cabeça e marcou aquele momento da minha vida. Festa do interior e tantas outras coisas. E aquela voz da Gal são associadas a memórias que eu tenho da minha juventude, da minha adolescência e tudo mais, né? E aí, quando vai uma pessoa dessas, vai rápido, como o Juliano diz, assim, ninguém sabia se ela estava doente ou não, de repente a mulher, pá, tem essa notícia bombástica, assim, né? Vai um pedaço das memórias da gente também. E uma coisa que o Juliano também comentou, que a gente, a voz dela, às vezes a gente nota que tem vários cantores aí e cantoras que a voz vai mudando muito e vai perdendo aquela potência. Claro, não vai ter a mesma, as cordas vocais já não são mais as mesmas, mas ela sempre teve uma qualidade vocal muito boa, até o. E aquela coisa, não é aquele cantor, como a gente falou, o Jerry Lee Lewis, ele tá numa parte da história, parece que ele ficou lá nos anos 60 e nunca evoluiu, né? E o último sucesso dela, ela tinha gravado esse disco, tem a participação da Marília Mendonça, um disco, um negócio novo, as duas, né? Uma cantora super nova, um talento super novo, com uma baita de uma cantora, com toda uma história, as duas juntas ali, acho que essa música é de 2020, que elas gravaram esse disco. Então ela sempre teve na mídia, na nossa história, na história musical brasileira, ela nunca teve essa, desapareceu, cadê a Gal Costa? Sumiu, se retirou da música, né? Ou ficou naquele nível, ela sempre teve trabalhando, né? Sempre seguiu, por isso realmente foi um choque. E o Rolando Boldrin, que também faleceu no mesmo dia, ele era ator, cantor e era apresentador de um programa na TV Cultura que se chamava Senhor Brasil. Começou desde 2005, mas antes ele era foi o primeiro, o host, o primeiro apresentador do Som Brasil na Rede Globo, né? Então, e era como a gente comentou quando ele veio a falecer nesse episódio, que ele sempre trazia realmente a música popular brasileira. Ele não trazia não era como na Globo também tinha, era o disco de ouro, né? Ele não trazia os mais da som livre. Ele trazia o pessoal realmente que era do interior, né? O pessoal na raiz, assim mesmo, do sertanejo raiz, da música dos violeiros. Então, era um programa bem fora do mainstream, né? E era realmente sobre cultura, a cultura brasileira, aquilo que não tá só na rádio pop, nas rádios que tá enchendo o saco, tá ladrando o ouvido, né? Algum O, comentário Rolando Boldrin, colegas? o Rolando era isso aí, né? Ele era um cara que tinha o ditado dele é vamos tirar o Brasil da gaveta, né? Que é tirar esses artistas assim, do Brasil regional e apresentá-los, né? E ele fazia com muita maestria. Num programa que ele não era só um apresentador, né? Ele cantava junto, ele declamava, ele contava caos. Então, o Rolando é uma mistura de apresentador com poeta,
cantador, com contador, né? E de músico, né? Ele era um músico também regional do Brasil. Inclusive uma história curiosa, né? O Rolando surge como ator, né? Ele faz várias novelas e quem vai cantar, quem vai se tornar cantor é a sua primeira esposa, né? A Lourdinha. E a Lourdinha tem a ideia e convida ele para cantar uma faixa junto disso e ele topa. E no fim ele que acabou virando o artista ligado à música, né? Ele que era um ator. Então, o Rolando é uma grande inspiração para quem gosta da música, para quem valoriza o Brasil, né? Para quem valoriza esses artistas, né? Ele ia de Lupicínio Rodrigues aos artistas sertanejos de São Paulo, né? E ele era brasileiro, né? Buscava trazer essas canções. Um dia ele chama o Sérgio Reis e diz: Sérgio Reis, tu vai lá no meu programa, mas tu não vai com esse teu chapéu de cowboy aí. E aí o Sérgio Reis diz assim: eu não tiro meu chapéu nem pro Jornal Nacional. E aí o Rolando Rodrigues para ele: então você nunca vai ir no meu programa. Hadouken! Esse era o Rolando. É um difusor da cultura brasileira, da música brasileira, né? Acho que o André falou um negócio interessante. Nós tínhamos, na mesma época, um programa de música que tocava os sucessos do momento, né? Era a parada de sucesso, a mesma coisa que acontecia no rádio, né? O rádio, não sei se ainda tem isso hoje, Juliano, mas durante muito tempo tinha o rádio, né? As mais tocadas, as mais pedidas, as mais vendidas, as músicas que são pedidas, porque as pessoas ligam para a rádio, eu quero ouvir a música de fulano de tal, né? Então os caras vão fazendo ali uma parada de sucesso. E tinha um programa disso, acho que na Europa também tinha muito disso, né? As músicas que estão fazendo sucesso, que as pessoas querem ouvir, que as pessoas gostam de ouvir. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais, né? Hoje a gente tem uma predominância do sertanejo universitário e ele é empurrado para a gente, né? Tu não tem muita opção assim. São produtos comerciais que são enfiados para ti. E naquela época tinha isso, um produto comercial também, mas que eram as músicas mais pedidas pelo pessoal. E o Rolando Boldrin fazia exatamente ao contrário disso, né? Ele não trazia essas músicas. Ele trazia a música regional brasileira e ele não era voltado para um tipo de música. Claro, tinha muita música caipira, muita música sertaneja, raiz, porque ele está trabalhando com a música do interior do Brasil. Mas ele trazia, eu me lembro de ver, né, pandeirista, repentista lá do norte, do nordeste do Brasil, violeiro do centro-oeste. Estamos de tragédia. Músicas regionais. Ele trazia a música regional brasileira e jogava para o grande público. Ele fez isso com o Som Brasil na Globo, depois ele foi substituído pelo Lima Duarte, né? E ele foi fazer um Bem Brasil, noutra emissora, não me lembro qual, e depois ele foi para a cultura com o Senhor Brasil, né? Mas sempre nessa pegada, nesse estilo de trazer a música regional brasileira. Promover a música regional brasileira. Grande perda. Aí outra grande perda, também outros dois que vieram a falecer no mesmo dia, Erasmo Carlos e Pablo Milanez. Erasmo Carlos faleceu com 81 anos, cantor, compositor. Tem muita coisa para falar desse cara, mas também é um grande, grande nome da música brasileira que a gente perdeu em 2022, em novembro. O Erasmo é o maior coadjuvante sem ser coadjuvante, né? Porque ele sempre foi um artista de verdade, mas ele mesmo não se importava em ser o parceiro do rei, né? Ele mesmo não tinha essa vaidade de ser o parceiro do Roberto Carlos. O Erasmo é um caso de inteligência pura, né?
inteligência pura, porque ele sempre soube as suas potencialidades de um grande compositor, né? E sempre soube as suas limitações, né? Ele mesmo, em várias entrevistas, diz que nunca quis ser cantor, porque ele gostava era de escrever as músicas. O Erasmo é como ele próprio se define na sua biografia, né? Quem decidiu, quem orientou a vida dele foi a avó, que a avó chega um dia no Erasmo, ainda menino, e diz assim: Erasmo, deixa eu te dizer uma coisa, junte-se aos bons e serás um deles. E ele, um dia, né, procurado pelo Roberto, por causa de uma letra de música do Elvis, o Roberto convida ele, aparece lá no programa de TV que o Roberto fazia com o Carlos Imperial. O Erasmo foi e não saiu mais, né? Ele virou secretário do Imperial, ele buscava lanche para e ali ele foi se encaixando, resolveu criar a própria banda, criou os Snacks, depois ele passou por Renato Soslocaps, e ele sempre esteve muito bem infiltrado, né, nesse meio campo. E com o boom do Roberto, com o Splash, as pessoas queriam saber quem é que tinha feito a canção junto com o Roberto. E estava lá o nome do Erasmo. Ele é tão inteligente, né, que ele pediu para o Roberto para as composições aparecer primeiro o nome do Roberto, porque aí o nome dele sairia completo quando as pessoas falavam música de Roberto e Erasmo Carlos, né? Então ele sempre soube se colocar dentro desse contexto. E a partir dali ele virou, né, um cantor também de jovem guarda, né, daqueles romances pueris, né, Gatinha Manhosa, Quente que eu estou fervendo, né, Festa de Arromba. E Festa de Arromba é a canção que inspira o movimento, o programa da Jovem Guarda. O primeiro apresentador a ser convidado para fazer o programa da Jovem Guarda não é o Roberto, é o Erasmo. E tanto que o Erasmo não curte essa vibe que ele diz: olha, eu venho, mas tem que vir um amigo meu junto, que é o Erasmo, que é o Roberto Carlos. E aí se torna esse tipo de sensação. Com o fim da Jovem Guarda, ele sofre um pouco, né? Ele cai um pouco, achando que ia desistir da carreira, e aí ele passa por um momento mais hip, né? Mais samba rock, ele tem um lado soul, né? E aí vem canções como Sentada à Beira do Caminho, Filho Único, que eu acho a melhor música dele, né? Sou Criança e Não Entendo Nada, e aí ele Cachaça Mecânica. Cachaça Mecânica, Coqueiro Verde, Maria Joana, Roberto e Erasmo criaram uma música chamada Maria Joana, para falar da maconha, né, nos anos 70. Né? O nobre aí, o ouvinte, pode pesquisar depois. Tem uma música nesse nível. Então o Erasmo enveredou, né? Enquanto o Roberto deu aquela encaretada pro lado romântico, o Erasmo foi pro outro lado. Encaretada, olha, o Juliano, encaretada, eu ia falar uma outra coisa que ia ficar meio chato, assim, meio colaboracionista, mas vamos ficar no careta mesmo. Tá bom. Mas segue. Não, e aí ele sempre foi também se remodelando, né, se reciclando. Nos anos 80 ele passa a fazer canções mais românticas, né? E canções pensando na cantora que ia cantar, porque ele também foi as músicas dele criaram vida na voz de Gal Costa, de Rosana, não, como é que era essa aqui também, uma que desapareceu, essa sim desapareceu, como é que era essa que tinha um cabelo crespão dos anos 80? A Joana. E aí o Erasmo, né, nesses anos 80, ele também é um pioneiro, porque o primeiro disco no Brasil de participações, né, de duetos, é do Erasmo Carlos Convida. Nos anos 90, que o Roberto Carlos entra na fase igreja, né, total, Maria Rita, e resolve compor as canções sozinho, porque o sentimento era dele, a Maria Rita tinha falecido. O Erasmo respeitou isso, mas ele foi mais uma vez. O que ele fez? Ele pegou parceiros dos anos 2000,
Ele tem parceria com Marisa Monte, com Carlinhos Brown, com Nando Reis. Tem o último disco do Erasmo, é que isso, a grande mídia chega muito pouco, quem tem parceria com o Emicida. Então, o Erasmo, nos últimos discos, tem bons álbuns, né? Ele produziu também até 2018, 2017, com esses compositores mais atuais, digamos assim. Então, ele sempre teve uma grande capacidade de se reciclar, e embora ele sempre quisesse ser um coadjuvante, palavras dele, né, de ser o parceiro do rei, ele foi muito mais do que isso, e um grande letrista, né, e que deixou o nome dele também na música brasileira. Só fazer uma lembrança do Erasmo Carlos aí. 1969, meu pai teve um acidente automobilístico e ele quebrou a cara toda. E aí o pai veio, e eu era criança, muito pequeno, e o pai ficou dias fora, eu não sabia o que estava se passando, e de repente o pai aparece em casa, e eu não reconheço meu pai, porque veio uma múmia, né? O pai estava com a cara toda enfaixada, a cabeça, só os olhos e a boca de fora, e com tudo engessado, parecia uma múmia mesmo. E ficava lá em casa, não podia se mexer muito, a gente tinha que dar ajuda para ele para comer e beber e tudo mais. E a música que tocava no momento era Sentado à Beira do Caminho, é uma música lindíssima e que eu nunca mais me esqueci desde aquele momento lá do meu pai com cara de múmia. Por causa da... Não vai falar da letra? Não, a música gravou, não é a questão só da letra. É o momento da música, o momento que tu escuta, tá tocando no rádio aquela música e tu associa aquela música com aquele momento da tua vida, com aquele momento que tu tá vivendo, né? Aquela gravou para sempre na minha vida. Certo. E como eu tinha comentado, com 79 anos, o cubano, guitarrista, também músico, escritor de várias canções, o Pablo Milanés, talvez a música mais conhecida aqui no Brasil dele seja Yolanda. Estou correto ou me equivoco, Juliano? Não, tá correto, é Yolanda, sem sombra de dúvida. Uma canção, inclusive, é a canção mais executada do Chico Buarque nos últimos anos aqui no Brasil. O Chico Buarque tem mais de 600, 700 músicas, né? E a mais tocada é essa canção Yolanda, que é lindíssima, né? Uma canção belíssima mesmo, feita pelo Milanés. Eu considero, né, um artista importante, ele vem de Cuba, ele é do movimento chamado Nova Trova, né, que ocorre depois da Revolução Cubana, de alguns artistas, né, ligados às questões políticas, sociais que aconteciam naquele país. E ele tem obras muito bonitas, né, além da Yolanda, e uma ligação muito grande com a música brasileira. No álbum Clube da Esquina, número 2, do Milton Nascimento, tem uma canção lindíssima, que é Canção por la Unidad Latino-Americana. Então, Yolanda, claro, é o grande sucesso que ele fez com a esposa dele, né? Mas essa música que o Milton canta também é muito bonita. O Fagner também tem, a Simone também tem obras dele, e certamente um músico inspirado, né? O mundo perdeu um músico bem inspirado e que vem de um país latino-americano e que fez canções do nível, né, da qualidade que a música merece. Trágico esse novembro aí. É verdade. E ainda no mês de novembro, no último dia, a Christine McVie, 79 anos, ela que era até tecladista e cantora e fazia back vocal também, uma das fundadoras do grupo Fleetwood Mac. Tu tem problemas com o idioma inglês, a gente sabe, é difícil não fala essa é uma língua que eu não domino muito. É uma língua que eu tô lendo umas coisas em português e do lado tá em inglês. E aí o processador na cabeça, ele quer ler
Ah, tu Dia 8 consegue de... pedir comida, tu consegue pedir comida, né? Hã? Tu consegue pedir comida, né? Assim, em inglês. Tu vai no bar, Sim, não, consigo. O cardápio tá em inglês, né? cerveja, tu consegue. Tô zoando, tô zoando. Dia 8 de dezembro, Leno, de 73 anos. Também aí desse mesmo grupo aí, esse pessoal que a gente falou da Jovem Guarda ali, o Roberto e seus Blue Caps. Ele que é cantor, compositor e guitarrista, mais conhecido pela dupla Leno e Lilian. Aham. É verdade. O Leno, Isso que é romântico. o Leno é bem mais do que isso, né? Mas sabe aquele sujeito que fica imortalizado por certas músicas, né? Que o Ivo até falou ali. Então, quem não lembra de Eu Não Sabia Que Você Existia, Pobre Menina, A Pobreza, e o grande clássico, né? Devolva, aquela música triste que o sujeito recebe uma carta, né? Pegue as Essa aí. minhas cartas e devolva-me. Essa mesmo, que depois a Adriana Galcanhoto regravou, né? E o Leno, ele tentou se desprender dessa carreira, ele até ousou nos anos 70 ali, fazer um rock mais progressivo, mas caiu, né, na falta de resultados devido a aquela situação de as pessoas sempre esperarem que ele cantasse essas músicas aí, né? É a mesma situação que viveu, por exemplo, claro que comparando, mas não no mesmo sentido que viveu o Mussum, né? Quando estava entre os originais do samba e os Trapalhões. E aí tinha um show dos originais do samba, o Mussum entrava no palco, o público esperava que ele contasse piada, né? Porque se tornou tão grande os Trapalhões que atrapalhava a carreira dos originais do samba, por isso o Mussum saiu. E o Leno também, né? Chegar lá, ver o Leno, pô, ele vai cantar coisinha estúpida, vai cantar Eu Não Sabia Que Você Existia. Chega lá, o cara quer fazer um rock, e aí... Chega lá, cadê a Lilian? Cadê a Lilian? É isso. E por último, que o maestro, o músico, compositor, o Edino Krieger, não é, Juliano? Isso, o Edino faleceu no dia 7, né? Faleceu, inclusive, antes. Ele é um cara que criou a Bienal da Música Contemporânea e a Orquestra Sinfônica Brasileira, né? Criou vários temas, todos ligados basicamente à natureza, né? Para piano e orquestra, e grandes obras, né? Terra Brasília. Então é tudo bastante ligado a elementos centrais rodando a natureza, né? Então ele retratou os sons do Brasil, digamos assim. Mesma coisa que o Villa-Lobos já tinha feito, ele fez mais um som vanguardista. Morreu com 94 anos, né? Eu acho que dessa lista é o mais velho que a gente falou, mas também deixou um importante legado na música instrumental brasileira e orquestral também. É isso aí. Então foi isso, pessoal. Feliz Natal para vocês. Acho que vocês ficaram num clima bem legal, né? A gente só falou de gente que morreu. Não, Não, olha, não era atenção deixar ninguém triste. O colega aí, uma você emocionado, certeza, colega aí? Você emocionou aí em uma novembro, hein? sim, uma certeza nós temos, que a festinha de Natal hoje, a apresentação de Natal hoje no céu, vai ter um coral de gabarito, né? Vai ter qualificação musical para apresentação, né? Os antigos lá, os que já estão há mais tempo, vão sentar na plateia, tipo Raul Seixas e outros caras que já estão lá há mais tempo, e vão, Tim Maia e outros, e vão aplaudir essa galera toda, são os novatos que estão chegando lá no céu desse ano de 2022, que vão ter a incumbência de fazer a apresentação de Natal. Tenho certeza que será uma música divina para ficar no trocadilho. É uma coisa também, né? A morte faz parte, é um ciclo, né? É o ciclo que a gente está acostumado, faz parte do ciclo, não é? E eu comentei com a Gal Costa e o Erasmo, acho que nem vou ver o nome, não lembro qual que eu comentei, colega Ivo.
Mas até eu falei assim, não é questão de que, não é questão de fã de, ai, fiquei triste porque fulano morreu, né? Tiveram vidas completas, tiveram vidas, né? Terminaram bem, vão ser eternos, né? Vão ser lembrados para sempre. A gente fez essa lista agora, mas a obra deles vai ficar eternamente, né? O que também, mas o que hoje eu estava, porque hoje eu estava ouvindo o David Bowie, né? E o que, o que mais também eu adiciono a isso aí é que a qualidade que se perde, né? É o nível musical que perde. Porque destaque que a gente daria 2022. Ah, eu sei que vai dar. A gente vai ficar chateada. A gente teve a Anitta ganhou um prêmio internacional, né? Ganhou. O que ela ganhou? O Grammy? Há vários ganharam o Grammy, mas ela ganhou um outro prêmio, né? Música latina, melhor cantora latina, uma coisa assim, da América Latina. Tá, mas o que realmente é o calibre do pessoal que se foi. Tá falando de músicos, de pessoal que era, né? Então, essa também é a parte triste. Então, pessoal, vamos aproveitar aí os talentos que a gente tem, vamos dar oportunidade para o pessoal novo. Eu recomendo uma rádio, eu já recomendei antes, mas vocês podem pesquisar, é uma rádio que está disponível na internet. É a Rádio do Senado. A Rádio do Senado, ela tem programas, além de dar as notícias do que está acontecendo no Senado, eles têm uma curadoria, eles têm alguns programas bem legais sobre música popular brasileira, sobre música regional. Eles sempre fazem uma data, nessa data saiu um disco, foi lançado o disco do Vando, foi lançado o disco, sabe? Eles sempre têm programas curtos e sempre tem material e bandas que às vezes não são tão conhecidas. Eles têm uma questão em sons do Brasil. Vale a pena se vocês quiserem buscar alguma coisa nova, alguma coisa que não está no mainstream de música brasileira, vocês podem encontrar pela Rádio Senado, fazendo o papel que a Rádio Senado deveria divulgar a cultura brasileira. E também quem quiser. Mas a FM Cultura 107.7 também tem essa organização, né, Juliano? Também. Tem vários programas, né? Não vou citar os outros programas, pesquisem lá, 107. Vou citar apenas o programa Ponteio, que vai ao ar nos sábados à noite, às 20 horas, que é do Juliano aqui, né? Que ele apresenta o programa Ponteio. Mas tem vários outros programas também na FM Cultura 107, também trazendo a música brasileira e outros tipos de música. São programas temáticos, né, Juliano? Isso, o programa que entra ao ar antes do Ponteio Contemporâneo é só com canções de lançamento, por exemplo. Então, ele tem essa ideia de apresentar quem está fazendo músicas novas aqui no Brasil. Já que falou no Ponteio, hoje, 24 de dezembro, o Ponteio vai falar dos 45 anos do falecimento de Charlie Chaplin, que faleceu no Natal, e vamos trazer as canções do Charlie Chaplin na MPB. Tem bastante coisa. Muito bem. Legal. Então é isso aí, pessoal. O link da rádio do Juliano vai estar aqui na descrição do episódio. Vocês podem clicar lá. Como também está disponível online. O programa sai pela rádio toda noite, de sábado, às 8. Isso. Mas vocês também podem escutar o feed que fica salvado lá no link da rádio, que eu vou deixar aqui marcado nos comentários. Juliano, muito obrigado por ter participado com a gente. Um Feliz Natal para ti e para tua família. E contamos com o seu retorno em 2023, hein? Muito obrigado pelo convite. Estaremos aí em 2023. Feliz Natal para vocês, para a família, para todo mundo que está nos ouvindo. É isso aí. E se você ficou um pouco triste aqui no final do episódio, aproveita aí, vou dar uma sugestão para você ver uma coisa divertida, uma música legal, e você com certeza se você não conhece ainda, procura aí, digite Vingadores do Brega.
tá? É uma banda lá do Pará, vocês vão gostar. Vai por mim. Recomendação. Colega Ivo, sua despedida? Um abraço a todos, Feliz Natal. E é isso aí. 2023 se aproxima. Beleza. Feliz Natal, pessoal. Até semana que vem. Tem episódio semana que vem, viu? Tamo de férias? Que é isso. Vai ter episódio. Vai ser episódio sobre vida de mergulhador. Opa! Não é comigo. Beleza, então. Falou. Falou. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Ok. Feliz Natal pra Beijo, ti, Juliano. valeu. Obrigadão, Abraço. cara. Falou. Tchau. Abraço. Tchau, Juliano.